Olá, o Senado Federal aprovou um projeto que autoriza o Banco Central a receber depósitos voluntários de instituições financeiras, dos bancos. Vamos entender melhor esse projeto conversando agora no programa Argumento com o senador Rogério Carvalho, do PT do Sergipe, senador que é autor da matéria, fala com a gente direto do interior do Sergipe, abriu uma janelinha lá entre uma entrevista e outra, está falando com a gente num estúdio emprestado, ocupando espaço numa rádio no interior do Sergipe. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. O projeto usa aquele bando de nome técnico e difícil para quem não conhece o jargão econômico. Depósitos compulsórios, operações compromissadas, depósitos agora voluntários. Na prática, o que muda, o que isso pode ajudar a economia brasileira agora? Por que o Senado tomou essa decisão? Olá, Ângela. É uma satisfação estar falando com você, com todos os nossos telespectadores da TV Senado. Muda muita coisa na nossa dívida pública. A dívida pública brasileira, em torno de 25% dela é decorrente das tais operações compromissadas. O que é uma operação compromissada? É a emissão de um título para tirar dinheiro que está circulando no mercado. A pessoa vendeu uma carga de soja e aí recebe em dólar. Esse dinheiro vem para o Brasil e ele vai depositar no banco e aí fica com excesso de dinheiro. O que o governo tem que fazer? O governo tem que tirar parte desse dinheiro de circulação para poder manter o valor da moeda, ou seja, para não gerar inflação e para manter a taxa básica de juros. Então, ele tem feito isso emitindo título da dívida pública. Então, isso fez crescer bastante a dívida pública brasileira. E hoje, em torno de 25% da dívida pública brasileira decorre das operações compromissadas que têm essa finalidade. Isso, no cálculo geral da dívida, aparece para o FMI e para o mundo. Só que a nossa dívida pública e a dívida pública do mundo, aquela que deve ser computada como tal, não é decorrente de operações para tirar dinheiro do mercado, mas sim para cobrir o déficit fiscal, que é quando o governo gasta mais do que arrecada. Então, nós estamos retirando da dívida pública a parte que não corresponde ao déficit fiscal, ou seja, o complemento que o governo busca no mercado para pagar suas despesas ao final de cada mês, ao final de cada ano. Com isso, a gente vai reduzir a dívida pública em até 25% nos próximos 5 anos, e isso significa abrir espaço fiscal para investimentos qualificados, ou seja, emitir título da dívida pública para fazer estrada, para fazer saneamento, para construir moradia, para investir naquilo que vai gerar emprego, renda e melhoria da vida das pessoas e de todos os brasileiros. Trocando em miúdos aqui para o nosso espectador, senador, hoje o Banco Central já fica com parte dos recursos que os bancos recebem das pessoas, porque ele guarda esse dinheiro e ele remunera essas instituições por ficar com esse dinheiro, não é isso? Em bom português. Agora, o que o Banco Central poderia passar a oferecer é a oportunidade de que bancos no país colocassem mais recursos ainda para dentro do Banco Central, sendo remunerados, recebendo uma espécie de juros por essa atuação. Qual é a diferença entre fazer isso e emitir os títulos? É só não ter isso contabilizado lá no final como dívida pública? Isso é tudo. Porque você remunerar para manter o dinheiro guardado, certo? E evitar excesso de dinheiro circulando, todo banco central faz. Nenhum banco central do mundo cria dívida para fazer isso, certo? Remunera com o próprio dinheiro que o próprio Banco Central tem, certo? Isso é tudo, e isso é muito importante, porque isso retira da nossa dívida pública títulos que também são remunerados. Também se paga uma taxa de juros por isso. Só que isso aumenta a dívida pública. Se você aumenta a dívida pública, na hora de renegociar o conjunto dela, os juros é mais alto. Então, o país paga uma conta maior, além de
na hora de avaliar o risco, para tomar empréstimo estrangeiro, para ter investimento aqui, o nosso risco aumenta, porque a dívida pública está mais próximo de 100% do nosso PIB. Então, quando você diminui o risco, diminui os juros que você paga para poder trazer dinheiro de fora, diminui os juros de uma maneira geral para o investimento externo no país. Então, isso dá mais transparência e isso melhora o cenário econômico no nosso país, podendo, em consequência disso, gerar emprego e renda, que é o que todo mundo quer, que é o que a gente precisa. Esses juros que vão ser pagos pelos recursos colocados no Banco Central, pelas instituições financeiras, vão ser maiores ou menores do que aqueles emitidos pela dívida pública ou vão ser iguais? Deve ser igual e, com o passar do tempo, deve ficar menor em torno da taxa Selic, certo? Porque você não precisa mais resgatar título, você não tem um prazo para essa dívida, percebe? Então você não tem que renegociar essa dívida e esses títulos, porque o dinheiro ele é eterno, você não precisa resgatar dinheiro, né? Título você precisa resgatar, pagar e depois emitir novos, e na hora que você vai emitir novos títulos, você vai ter que negociar os juros. Agora não, os juros deve ser a taxa Selic, então o país deve pagar menos juros em função da aprovação desse projeto. Houve uma negociação dentro do Congresso, até um relatório que foi um substitutivo da senadora Cátia Abreu em relação ao projeto original. Nós estamos usando como referência para fazer esse projeto algum outro modelo de algum outro país? Outros países já adotam esse tipo de saída para controle de inflação e diminuição da dívida pública? Os Estados Unidos faz isso há mais de 60 anos. Então, nós temos um atraso nas ferramentas para controlar a quantidade de dinheiro circulando de pelo menos 60 anos em relação aos Estados Unidos. O Banco Central Europeu também faz desse jeito, certo? É a forma que as economias modernas estão encontrando para garantir a manutenção de uma determinada liquidez sem comprometer taxa básica de juros, inflação, valor da moeda e sem aumentar a dívida. O senhor conversou também com integrantes do Banco Central, o senhor e seus pares, outros senadores, conversaram com representantes das instituições financeiras. Há interesse dessas instituições em aportar a esse projeto, já que é voluntário, né, o depósito? Veja, nós conversamos com o presidente do Banco Central, fizemos a apresentação do projeto inicialmente, quando eu apresentei ao presidente do Banco Central, que é a autoridade monetária. Ele gostou muito da ideia. Depois ele fez algumas sugestões, eu disse que ele podia tratar isso com a relatora, certo? Mas ele apresentou para mim antes, nós concordamos com as alterações, eram pertinentes, e aí a relatora fez o substitutivo. Veja, nós conversamos com economistas diversos, e a quem eu tenho muito a agradecer, o doutor José Luiz Oreiro, o Paulo Gala, o André Roncalha, a Debole, tantos economistas, o Nelson Barbosa, que apoiaram o projeto e que saíram em defesa do projeto, dizendo que a gente está se igualando aos principais mercados do mundo e dando instrumentos ao Banco Central brasileiro como os principais bancos centrais do mundo, como o da União Europeia e o FED. Esse projeto, senador, foi votado no mesmo contexto, na mesma semana em que o Congresso, o Senado, também se debruçou sobre a autonomia do Banco Central. Dois projetos, portanto, que tratam sobre essa autarquia. Eles têm alguma relação um com o outro? Não. Uma coisa é a forma como o Banco Central, os dirigentes do Banco Central serão escolhidos, certo? A autonomia do Banco Central trata exclusivamente da definição de como vai se dar a indicação dos diretores do Banco Central. Esse projeto trata-se de uma ferramenta que o Banco Central vai ter para fazer o controle monetário da política monetária no Brasil. Então, como disse a própria senadora Cátia Abreu,
o senador Jacques Wagner, ele tem uma importância do ponto de vista prático, né, para a vida dos brasileiros e para o controle da dívida pública maior do que o debate da autonomia do Banco Central, que é só o mecanismo de escolha dos diretores do Banco Central. Esse não. Trata-se de uma ferramenta para fazer a gestão da política monetária no nosso país. Senador, o senhor é um representante da oposição no Senado, mas esse projeto contou com votos também dos representantes da base do governo, com parlamentares de todo o espectro político, e agora o projeto segue para a Câmara dos Deputados. Já há um acordo, um entendimento para dar prioridade para esse projeto também chegando na Câmara? Primeiro que esse projeto é um projeto que interessa ao Brasil, independente de governo, o governo passa, o Brasil precisa ter instrumentos potentes para gestão da política monetária, e é isso que a gente está fazendo. Veja, como tem o apoio do presidente do Banco Central, eu acredito que na Câmara esse projeto deve tramitar rápido, o que é bom para o Brasil, é bom para o Banco Central brasileiro, né, e é bom para o cenário econômico, porque a gente vai reduzir, limpar a nossa dívida pública em 5 anos em até 25%, quase 2 trilhões de reais que a gente tira da nossa dívida pública. Senador Rogério Carvalho, muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos aqui no programa Argumento com o senador Rogério Carvalho do PT, do Sergipe, senador que é autor de um projeto recentemente aprovado pelo Senado Federal. O projeto permite que o Banco Central possa receber depósitos voluntários de instituições financeiras. A você que nos acompanha mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente. Lembrando que se você quiser rever esse programa, está lá na nossa página na internet ou no YouTube. Aí, ó, senado.leg.br/TV. O pessoal lá da TV já pôs o endereço para você e também o do YouTube, viu? Então, tchau, até a próxima. Se cuida.